Olá, galera do nono ano, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje nós vamos falar um pouquinho do nosso tema 1, que fala aí sobre as tecnologias para o bem-estar. Então, nós vamos falar ainda sobre o processo de propagação de ondas, tá? Nós vamos focar aí nas ondas eletromagnéticas, que são as radiações, assim, em pequena ou grande escala, são algumas radiações que nós usamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, tá bom? Então, para iniciar aqui o processo da tecnologia, nós vamos falar um processo sobre os tipos de radiações, quais são os benefícios e os malefícios que são usados, que podem ser colocados, né, em pauta, quando a gente fala aí de absorção dessas ondas, dessas propagações. Então, quando a gente fala de radiação eletromagnética, a gente tem ela como algo muito perigoso. Porém, gente, nós temos algo, né? Não só um sistema, mas nós temos vários sistemas que trazem aí diversos benefícios para o nosso cotidiano. Então, o primeiro deles, o primeiro fator que representa essa radiação eletromagnética, a gente fala que a sua obtenção, né, a sua origem, ela vem aí o processo da luz solar, do processo atmosférico. Então, a partir do momento que nós estamos recebendo luz solar, ali eu tenho um processo de onda eletromagnética, eu tenho como calcular a sua radiação. Logicamente que o Sol ele vem em quantidades adequadas, porque tem toda uma estrutura de camada de ozônio que ela protege aí de outras radiações que seriam prejudiciais para nós, chegasse até nós. Então essa camada de ozônio ela é tão importante porque ela faz com que haja lá uma película que segure essas radiações, como por exemplo a radiação gama, tá? Então, por exemplo, o Sol em quantidades adequadas, né? E até mesmo já tem até uma escala aí de horários, ele traz diversos benefícios para a nossa saúde, né? Porque é através dele que nós temos a principal processo de obtenção da vitamina D. E ele é importante porque ele mantém aí toda a atmosfera terrestre, então ele torna o nosso ambiente em que nós estamos vivendo habitável, saudável. E aí, gente, você vê, nós temos o Sol como algo positivo, algo bom, mas também nós temos a radiação gama, que são materiais totalmente radioativos e que eles trazem grandes danos para nós, para o ser humano, para o meio ambiente. E quando a gente fala de materiais radioativos, nós estamos falando, por exemplo, do raio-x, que ele traz aí, gente, danos muito grandes para quem recebe essa concentração aí de ondas, né? Então, por isso que tem todo um cuidado da pessoa que vai, né, sofrer esse processo de radiação, que vai lá no hospital, né, para passar por um raio-x. Então, tem até uma quantidade específica de raio-x que eu posso estar, né, fazendo durante o ano. Então, o ideal é que você não tenha que participar, que não tenha que fazer um raio-x, porque a partir do momento que você entra, né, numa sala onde tem todo esse processo de liberação de ondas, você pode ali sofrer algum dano aí na sua organização celular. Então, é ideal que você só faça caso necessário. E aí, nós vamos ter essas interações entre ondas e matéria. Então, gente, as ondas eletromagnéticas, como eu falei para vocês anteriormente, são ondas que elas não necessitam de um meio para se propagar. Então, ela se propaga no vácuo, tá? Eu consigo ter uma dimensão desses tipos de radiação. Então, nós temos lá, como nós vimos na unidade 2, um espectro eletromagnético, onde eu tenho os índices de radiação e eu tenho ali a sua frequência, né? Qual é o valor de hertz que ela pode chegar. As ondas eletromagnéticas, elas são importantes porque elas são capazes de transmitir energia, né? Então, eu tenho aí desde um processo de molécula orgânica através de um sistema de fotossíntese, que a gente fala aí da luz solar, até aí ondas que são capazes de fazer absorção de inúmeros tipos de radiação. Porque quando a gente fala de radiação, a gente está falando de energia que está em movimento, então a gente está falando de elétrons que são capazes de encaminhar aí mutações para a nossa organização celular. Quando nós estamos falando das ondas eletromagnéticas, nós estamos falando da emissão dela, como que ela pode ocorrer.
Nós estamos falando da absorção. Então, a pessoa que recebe essa radiação, ela vai estar absorvendo essa onda porque ela se propaga no vácuo. Nós estamos falando da reflexão, que é aquela onda que ela chega em você, ela passa por você e ela continua. E nós estamos falando também da onda de refração, aonde ela bate em você, ela chega em você e ela volta pro caminho onde ela estava. Então, eu tenho uma refração de ondas, né? E elas podem ocorrer em diversos meios. Nós temos aqui, gente, a imagem de um escorpião, aonde ele está sofrendo aí um índice de geração, de absorção de ondas eletromagnéticas. Nesse caso, gente, os escorpiões, eles têm uma composição, né, que é a beta-carbolina, que ela tá presente aí nos escorpiões, e no caso, ela é capaz de fazer a absorção da radiação eletromagnética, né? Então, independente da radiação que esteja, né, desde a radiação mais simples aí, raio-x, as ondas de micro-ondas, até as ondas mais elevadas, que são as radiações gamas, ele tem essa capacidade de fazer a absorção. Nesse caso, gente, nesse processo, os elétrons que estão dentro da minha energia, quando a gente fala de propagação, a gente está falando de ondas que estão em movimento e que quem faz esse movimento são alguns elementos químicos aí. Então, eu tenho dipolos elétricos, são cargas positivas e negativas. Então, eu tenho uma formação de elétrons que eles vão estar entrando nesse corpo, né? Eles vão fazer o processo ali de absorção e depois eles vão ser capazes de emitir parte dessa energia através de outros tipos de sistemas, como por exemplo de coloração. No caso desse escorpião, quando ele recebe aí uma quantidade de radiação eletromagnética, tem alguns corpos que não conseguiria armazenar e acabaria morrendo. Então, dependendo da radiação, até nós, seres humanos, morremos na hora, né? A radiação gama, ela é fatal. Mas dependendo da radiação, você vai estar sofrendo mutações. No caso do escorpião, ele aqui não está citando, né, o tipo de radiação que ele está recebendo, mas dependendo da radiação, ele vai fazer a absorção, tá? Então, vai ter lá dentro do organismo dele, do metabolismo celular, a onda vai entrar, vai fazer todo o processo de abastecimento, ela vai fazer a absorção, e esse animal, ele vai demonstrar que ele tá com processos eletromagnéticos, que ele tá sofrendo ali um tipo de radiação, porque durante todo o corpo dele, todo o comprimento de onda, ele vai apresentar aí tonalidades no seu corpo, né? Entre azul e verde. Então, ainda vai se tornar ainda mais perigoso do que ele é. Na página 7, nós vamos ter aqui a radiação ultravioleta. A radiação ultravioleta, gente, como nós falamos, ela é essencial porque ela tem aí um processo de vitamina D, então, em determinados horários, de acordo com a temperatura, eu vou ter ali um ganho de vitaminas no meu corpo, né? Ela é importante porque ela é essencial para todos nós seres vivos, ela está presente aí na manutenção do nosso DNA. Então, essa radiação, ela traz aí um ganho muito grande, então ela está presente nos raios solares, tá? E ela ajuda, né, a evitar aí diversas doenças, como, por exemplo, câncer de pele e assim por diante. Porém, o excesso dessa luz solar, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que a temperatura tá 33, 34, 35 e eu fico num horário onde tá muito calor. Então, aí eu vou trazer também alguns danos e algumas doenças para o ser que tá sofrendo essa absorção. Como, por exemplo, o câncer de pele, o excesso de luz solar, né, dessa radiação, ele diminui a imunidade e assim por diante. Então, tudo tem que tomar o seu devido cuidado, né? E aí, gente, além desses processos, então eu tenho um lado positivo e tenho um lado negativo. Então, no caso aqui, eu tenho os raios ultravioletas, que é o UVC, que é de baixo comprimento de onda e com frequência e energias altas. Podem matar micro-organismos.
Então, nós temos aí em laboratório, esses raios são utilizados para higienizar instrumentos e destruir moléculas de DNA, que alteram resultados de exames. Eles também são usados na desinfecção do ar e da água, matando micro-organismos causadores de doenças, sem que seja preciso adicionar substâncias químicas. Então, como eu falei para vocês, o sol, numa medida adequada, ele traz vitaminas para o corpo, mas também ele vai trazer danos, até mesmo um câncer. E esse raio ultravioleta C, ele também é usado aí em alguns ambientes para que haja o processo aí de matar alguns micro-organismos e também de destruir algumas moléculas dentro de algum laboratório, né? Que vai ser prejudicial para contaminar o meu resultado. Então, nós utilizamos aí a radiação ultravioleta em diversos setores. Aí nós vamos ter, gente, a radioterapia. Hoje, nós temos alguns aparelhos que trabalham com esse processo de foco, né, gente? Onde eu vou utilizar uma frequência um pouco maior, tá? Como, por exemplo, aí os raios gamas, aonde ele tem um poder destrutivo muito grande, que ele vai matar algumas moléculas. Mas com isso, gente, ele acaba trazendo aí alguns danos aí para o corpo. Então, a pessoa que passa por uma radioterapia, ela vai ficar fraca, ela vai ter dificuldade até mesmo de conseguir se levantar, se alimentar. Então, através da radioterapia, nós utilizamos aí algumas frequências, né? Algumas ondas, que ela tem um impacto muito grande, ela tem uma alta energia, que ela vai conseguir, gente, acabar com as moléculas de algumas células que tem aí algum tumor e que tá trazendo danos aí para o ser vivo. E aí, gente, automaticamente, essa molécula que está contaminada, ela vai sofrer essa absorção dessa onda eletromagnética e automaticamente, de acordo com as sessões, de acordo com que vai aumentando as sessões, as frequências, ele vai matando toda essa célula dentro do meu organismo. E aí, gente, fica a questão mesmo do processo de você ter aí uma imunidade, você conseguir aguentar essas frequências altas, né? Porque quando a pessoa chega a passar por uma radioterapia, é porque a quimioterapia não adiantou, né? A quimioterapia, gente, é um outro processo um pouco menor, onde eu vou ter uma quantidade menor de frequência eletromagnética, mas muitas das vezes só a quimioterapia ela não resulta, ela não adianta. Então é na hora que vai aí para um segundo sistema, que é a radioterapia. Normalmente, quando as pessoas passam por um desses dois processos, ela tem a perda de peso, ela tem a perda de cabelo e assim por diante, porque essas ondas, essas frequências de ondas eletromagnéticas, elas matam as células, né? Então elas acabam deixando aí o corpo com a imunidade bem abaixo aí do normal, tá bom, galera? Por hoje é só, tá? Eu vou estar passando esse vídeo aqui pra vocês, poluição eletromagnética, que eu acho muito bacana. Então, até a próxima aula, tá bom? Até a nossa próxima videoaula. E qualquer dúvida é só chamar a prof, tá bom? Tchau, galera. Muito obrigada.